Olá, 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 atenção, voltando, galerinha, sexualidade, segunda parte. Bem, qual a diferença, gente, entre orgasmo masculino e orgasmo feminino? Bem, a resposta sexual tem 4 etapas. Começa pelo desejo, passa para a excitação, que vai crescendo, chega ao orgasmo e termina no período que a gente chama de refratário, chamado de resolução. Mas para ter orgasmo tem que ter desejo. Eu falei isso no áudio primeiro. Primeira parte de sexualidade eu falei da questão de você se sentir atraído, a questão da paixão, o desejo. Se você se sentir atraído por alguém, o cérebro vai entender que você gosta daquela pessoa. Aí você vai se excitar secundariamente. A questão do beijo que eu falei. Beijar alguém que você não deseja é a mesma coisa de beijar na testa. Ó, o desejo no homem ele é muito precoce. Ele atinge o pico de excitação em pouquíssimo tempo. A mulher ela precisa do contato físico. Eu falei que o homem é mais visual, a mulher é mais mental. Lembram? Ó, a mulher precisa do contato físico para passar da primeira para a segunda fase. Você não imagina a complexidade que é o orgasmo feminino, galerinha. O homem é visual, a mulher é tátil. Precisa do contato. Aí começa a defasagem da coisa. Se ele é inexperiente, um ejaculador precoce, aí já se fala em ejaculação precoce, e todo mundo sabe o que é isso. Ou apresenta uma disfunção erétil. Ele apresenta uma disfunção erétil, ele é um ejaculador precoce. Essa disfunção erétil, conhecida como impotência. Ele não vai conseguir compor-se, ele não vai conseguir se controlar com a mulher e esperar que ela chegue ao pico de excitação e ao orgasmo. Ele ejacula logo. Geralmente, em seguida da ejaculação do homem, vem picos de depressão. O sistema nervoso central se deprime. Estou falando de depressão que se arrependeu. É mais ou menos parecido. Mas aí ele vai ter o pênis flácido. Para ele acabou ali. É interessante, né? Vejam bem, acabou a relação sexual daquele momento. Não acabou a relação dele com a mulher, com sua parceira. Mas é por causa da questão da ejaculação precoce. Gente, isso tem tanta relação, até com bebidas alcoólicas. Imagine a pessoa que bebe uma dosezinha ou outra apenas. Ele fica eufórico, ele fica excitado. Certo? Que o álcool, as primeiras doses dele, o álcool, que é uma droga, é um estimulante. Mas se você excede quando bebe, passa a ser um depressor do sistema nervoso central. Ó, muitas das vezes, quando ele está terminando uma relação sexual, o parceiro, a parceira dele está apenas começando. E não teve sequer a oportunidade de comunicar ao parceiro o que agrada a ela ou não. Por isso que tem aquela questão de conhecer o seu próprio corpo. Além disso, quase sempre ela se cala. A mulher se cala para não constranger o namorado, o parceiro. Não deixá-lo em situação difícil. Acontece. É uma questão de tempo. Ó, um tem que esperar o outro. Como é difícil para a mulher adiantar-se, determinar esse compasso, como é difícil para ela, então, hipoteticamente, caberia ao homem ter o controle para poder ele, entendeu? Tentar conter o máximo esse pico de excitação dele, essa ejaculação dele. Há quem diga que existem técnicas para conter a ejaculação do homem. A questão também de ele se conhecer, treinar, a questão da masturbação, tentar controlar. Quando tiver para gozar, ele se
se controlar. Fazer uma pressão na glande, que é a cabeça do pênis, e outras técnicas. Na prática, porém, é comum isso não acontecer, porque ele não está suficientemente preparado nem disponível para essa espera. Existe o homem mecânico, aquele que só pensa nele, certo? Foi lá, se satisfez sexualmente, gozou e a mulher que fica a Deus dará. Muito bem. Por outro lado, frequentemente, ele não sabe o que se passa com a parceira dele, porque por medo de perdê-lo, ela fica naquela, né? Fingindo que gostou, que teve um orgasmo, certo? Porque não teve essa capacidade de estabelecer uma sincronia com seu parceiro. E ela não diz nada. Então a questão do diálogo antes é importante, durante, para que ocorra essa sincronia entre os parceiros. É importante que os homens tomem conhecimento desse fato e propiciem às mulheres a oportunidade de falar. Perguntem. Quem sabe assim, passando a falar, mas antes do que durante já o ato sexual. Não é melhor? Tem uma estatística que diz o seguinte, no Brasil, gente, metade dos homens e das mulheres tem problemas sexuais. É verdade. A disfunção sexual é um problema de saúde pública. Sabe ou não? E quanto mais precocemente for tratada, menos desajustes sérios provocará no casal. Tem a ver ou não tem a ver com uma relação conjugal? Com o casamento? Com os casamentos que se dissolvem com pouco tempo de casados. A parte sexual é interessante também. Não é tudo, mas faz parte. Muito se discute hoje se existe ou não o tal ponto G, por exemplo, que é o local mais enervado, né, e vascularizado dentro da vagina, onde tem mais possibilidade de ter prazer. Pergunta-se também se a glande masculina terá sensibilidade, veja bem, para encontrar este ponto, esse tal de ponto G. Por isso que a mulher, às vezes nem ela sabe que ela tem, aonde é que está. Será que a glande tem essa capacidade toda de encontrar esse ponto G facilmente? Aí vem a questão do tamanho do pênis. Tamanho é documento? Fique logo sabendo que tamanho não é documento. Às vezes, o pênis pequeno ele faz muito mais do que um pênis grande. Por quê? A parte maior que excita, vamos dizer, vários pontos G da mulher está mais na genitália externa, a nível de vulva, grandes e pequenos lábios, e o orgasmo clitoriano. O clitóris está mais externamente. Certo? Então, para que ter o pênis grande? Por quê? Tem um canal vaginal, claro. Tem pontos de prazer ali, mas os mais inervados, os pontos mais inervados, onde a mulher tem mais picos de excitação, está mais na genitália externa. Segundo os anatomistas, gente, a penetração profunda não estimula a mulher, porque ele se localiza na parte anterior do terço inferior da vagina, o ponto G falado ali naquela parte do terço inferior da vagina, mais externo. Vamos entender assim. Imagine uma mulher deitada, de costas. Ela estaria mais próxima, esse ponto G, no caso, essa região de excitação da mulher, estaria mais próxima do umbigo do que do ânus. Imagine a mulher deitada de costas. Esse ponto G, vamos dizer assim, estaria mais próximo do umbigo do que do ânus. Teoricamente, gente, a penetração profunda não favorece a excitação do ponto G. Já que ele está mais externo, é necessário estimular esse terço inferior da vagina, estimular para aumentar o prazer da mulher. Aí vem a questão das preliminares, certo? A mulher precisa ser estimulada antes, preparada. Essas preliminares, o beijo, as carícias, é importante para a mulher chegar ao orgasmo, certo? É muito, assim, psicológico. O ambiente também influencia.
questão da concentração. A mulher tem que estar muito relaxada, certo, gente? Para chegar ao orgasmo. Por outro lado, gente, essa dobra da vagina também é muito excitável, os grandes e pequenos lábios, como eu estava me referindo. Se o homem tiver paciência, tranquilidade suficiente para excitar essa região, e só depois, pouco a pouco, ele ir penetrando, além de propiciar mais prazer à mulher, certo, gente? Ele estará oferecendo a oportunidade de aprender a explorar o prazer intravaginal. Às vezes, porém, ele se excita demais e não consegue controlar a situação, e perde a continuidade do ato. Muitos casais, acontece isso com muitos casais. Como se vê, fazer sexo, galerinha, é uma questão de treino para ambas as partes. Olha, a ejaculação feminina é o seguinte, muitos homens esperam da mulher, no momento do orgasmo, um fenômeno semelhante ao da ejaculação masculina. Aquela coisa de exteriorizar o esperma, exteriorizar o orgasmo. Algumas mulheres, em virtude do orgasmo vaginal intenso, elas liberam realmente muito líquido durante o ato sexual. É um líquido diferente de esperma. Algumas mulheres liberam isso aí. Muitas das vezes, elas relatam que ficam completamente molhadas e chegam a levantar a hipótese de que tenham urinado. Parece com xixi. Não ocorrem todas. Cerca de 10% das mulheres apresentam esse tipo de ejaculação, vamos dizer assim. Quem não tem, não precisa preocupar-se. É um fenômeno. Isso aí é um fenômeno, gente, que foi um resquício de semelhança existente entre genitais masculinos e femininos, lá na fase embrionária ainda, já que eles, na verdade, se diferenciam completamente ao longo do desenvolvimento intrauterino. Certo? Ok? Mais sobre orgasmo, uma terceira parte e outros temas picantes para vocês. Abraços!